Uma ótima sexta-feira para todos vocês. Está começando o fim de semana e junto com ele mais uma edição do Tarobá Esporte, que já dá largada com os novos jogadores do Londrina Esporte Clube. A apresentação de 2 atletas novos e também teve ontem um pedido de paciência para um velho conhecido. Muitas novidades no time do Londrina, mas a entrevista coletiva começou com um desabafo do técnico Cláudio Tencati, que defendeu o artilheiro da competição, Jonatas Belluccio, das críticas da imprensa. Até vou sair em defesa dele, porque muito se cogita, o Belluccio depois que teve a proposta da Coreia, o jogador não é mais o mesmo jogador. Então vou lembrar aos comentaristas, aqueles que falam pelos cotovelos, não falam de uma maneira concreta. Após a proposta dele do jogo que era para estar sai, não sai, e ele não saiu, ele fez uma belíssima partida aqui diante do próprio ABC e deu 2 assistências fantásticas, fez um grande jogo em termos de movimentação. Então acho que a gente precisa de voto de confiança. E se a gente tem um artilheiro do campeonato hoje, também ele precisa do voto de confiança. Desabafo feito, hora de falar das contratações. Uma das novidades chegou de Campinas para reforçar a zaga. Edson Silva tem 31 anos, 1,87 m e muita experiência. O atleta já jogou no São Paulo, Botafogo e Figueirense. Em 2016, saiu do Brasil para atuar na Sérvia. Na volta, teve dificuldades para encontrar um time. Na atual temporada, passou pelo Mirassol e, por último, no Red Bull Brasil, que disputou a 4ª divisão do brasileiro. Quando eu saí da Sérvia, fiquei meio que 5 meses parado, né, sem clube, né? E isso que acarretou, né, no decorrer da minha carreira, a não estar em evidência num clube, como você falou, Série A e Série B depois. A experiência do zagueiro pode fazer a diferença em campo, principalmente em um elenco que tem muitos jogadores jovens. Em um determinado momento ali, um menino perdeu um lance, o outro perdeu aquele lance, o outro aquele se ofuscou. Esse jogador vai encostar e vai falar, olha, vamos, e eles têm a linguagem deles, interna, né? Então como um cobrar do outro ou motivar um ao outro. Então o jogador experiente, ele tem essa virtude. Quem também acaba de desembarcar em Londrina é o atacante William Henrique, de 25 anos. O atleta já passou pelo Vitória e defendeu o Ceará na Série B do ano passado. O jogador conhece bem o ritmo da competição. Ele era um pedido antigo do treinador, mas as negociações não foram para frente no ano passado. Desta vez, deu certo. Série B é um campeonato muito disputado, né? Muito difícil, não é fácil. Não tem tanto espaço como na Série A, né? Então acho que o time está vindo bem, tenho acompanhado aí alguns jogos aí. Então tenho certeza aí que a gente vai conseguir, né, subir. O atacante estava na Coreia e já tinha ouvido falar da estrutura do Londrina, mas ficou impressionado com o que encontrou por aqui. Vou ser sincero, eu nunca vi isso aqui não. Já passei outros clubes assim, já vi estruturas assim, mas uma dimensão dessa, com uma organização que tem aqui, vocês estão de parabéns aí. O atacante William ainda não está com a documentação regularizada. Em compensação, o zagueiro Edson já pode ser escalado. Os 2 atletas chegaram no meio da competição, mas desembarcaram em Londrina com status de titular. Enquanto alguns chegam, o atacante Fabinho foi liberado do Londrina e não defende mais o clube. Ele foi contratado pelo ABC de Natal e deve chegar à capital do Rio Grande do Norte ainda neste final de semana. No Tubarão, Fabinho nunca se firmou entre os titulares. O jogador de 33 anos disputou 20 jogos pela equipe alviceleste e marcou 4 gols.